Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um momento da palavra. Eu quero meditar com os irmãos um verso da palavra de Deus que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15, que diz assim o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Ora, meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde todos nós conhecemos como a travessia do Mar Vermelho. Embora a Bíblia não cita, não nos dá detalhe qual é o lugar exato em que o povo atravessou, mas era um lugar de difícil acesso. Era um lugar onde Israel precisava então cumprir aquele objetivo. E então quando Faraó percebe então que após ele avaliar que libertando os escravos, libertando os hebreus, ele tornaria difícil para si o serviço forçado, o serviço de escravo. E então a Bíblia nos relata que Faraó reúne então com seus conselheiros, com seus servos, e persegue então a Israel. Agora, o texto, no versículo de número 2, no mesmo capítulo 14 de Êxodo, o Senhor diz assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem junto ao mar. Não há como nós definirmos qual é a direção que eles tomaram, mas por certo, eles ficaram conforme Deus havia orientado. E o Senhor colocou no coração de Israel, de Faraó, endurecendo o coração dele. E então Faraó, quando observa que com a liberação dos escravos, a sua mão de obra tornaria-se difícil agora, então ele percebe que precisava ir atrás. E então quando ele olha para aquele ato com seus conselheiros, a Bíblia revela que ele escolhe para si carros e cavaleiros. Ele escolhe para si, entre todos, 600 carros escolhidos a dedo, para assim formar um exército e perseguir a Israel. Ele foi com força militar humana. Faraó sai apressadamente em perseguição do povo de Deus. Mas o povo estava acampado, e quando o povo olha, nós observamos então aqui o medo que nasce no coração daquele povo. Aquele povo então começa a observar que atrás vinha Faraó com seus exércitos. A poeira que levantava pela carruagem, pelo exército, percebia que eram numerosos. E então o povo de Israel olha para os lados, vê somente montanha, olha para a frente e vê então o Mar Vermelho. Não tinha como escapar, não tinha como retroceder, não tinha como ter esperança nenhuma. Só restava eles repreenderem a Moisés. E eles então repreendem a Moisés por tê-los tirado lá do Egito para trazer e morrer no deserto. Para eles, neste exato momento, a escravidão era mais importante do que morrer ali. Moisés olha aquela situação e eles começam então a falar com Moisés e dizer: Moisés, preferível nós estarmos no deserto, morrer lá no deserto. E então Moisés fala: olha, aqueitai-vos e vede o livramento que o Senhor irá fazer. E o Faraó, o exército, este Egito, nunca mais o verei. E então aquele povo para de frente e começa então a questionar a forma que Deus estava trabalhando,
a forma que Deus estava agindo, com o coração endurecido, aquele povo começa a murmurar. Então os israelitas, embora libertos da escravidão, embora liberto do trabalho forçado, embora liberto ainda do sofrimento que havia no Egito, eles então param e começam a um coração má, um coração infiel, e começam então a questionar por que viemos então morrer aqui no deserto. Meus irmãos, você amigo, você que está nos ouvindo, se nós olharmos para este o grande líder Moisés, como qualquer um outro ser humano, quem sabe em seu coração começou então a bater aquela angústia de como irei eu fazer? Qual a resposta darei a este povo? Mas o propósito de Deus era outro. O propósito de Deus que estava reservado para Israel, naquele momento, era totalmente oposto do coração daquela multidão que estava ali. A multidão achava que poderia sofrer, morrer, que o Deus que tinha tirado eles tinha falhado, que o Deus que havia determinado a libertação havia falhado. Mas eles não sabiam do propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, é diferente. É justamente aqui quando o medo atinge o coração daquele povo, nós começamos a perceber que a fé começa a fraquejar. A fé começa então, agora, neste momento, a não dar sinal de vida. E eles começam a duvidar, começam a questionar sobre o poder, sobre o propósito de Deus. E então Moisés fala para eles: aquietai-vos e vereis o livramento do Senhor. O texto nos fala que quando isto acontece, aí sim, a Bíblia revela que Deus ordena a Moisés. O Senhor diz para Moisés no versículo 15, falando: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar como? Diante do mar vermelho. Quando nós olhamos a nossa necessidade, quando nós observamos a forma que precisamos vencer, muitos acreditam que não irão conseguir, muitos acreditam que não irão ultrapassar aquilo que havia sonhado ou que Deus já havia determinado. O povo também estava nesta mesma situação, estava murmurando, estavam então agora com medo em seu coração, mas o Senhor fala: diga aos filhos de Israel que marche. Marchar é acreditar no impossível, marchar é orar mais, é ter uma vida espiritual, é o nosso andar espiritual. A que ponto que nós chegamos com as nossas orações? Será que temos medo de continuar buscando ao Senhor? Será que paramos ou as nossas orações não irão surgir efeito porque o medo invade a nossa alma e o nosso coração? Todas as vezes, meu irmão, que os filhos de Israel temeram o desamparo de Deus, o medo tomou conta do propósito que Deus havia determinado para eles. A barreira que estava na frente agora era uma barreira de água, era uma barreira que estava dividindo agora entre receber o propósito de Deus ou murmurar e quietar e parar, jogar a toalha e ficar ali. Quando nós lemos a ordem de Deus para marchar, marchar impulsiona a história para frente, marchar nos empurra o presente, marchar, ele nos estimula o futuro. O que você quer dizer? Eu quero dizer para você que a minha história, a sua história, só vai ser mudada quando nós entendermos que devemos continuar marchando, buscarmos mais a presença de Deus, olharmos para Jesus como autor e consumador
da nossa fé. Se olharmos para o que está acontecendo em nosso mundo, que a calamidade cada dia mais está se alastrando, muitos perderam a convicção da fé, muitos perderam o sentido de impulsionar a sua história, de marchar, de continuar caminhando rumo às mansões celestiais. Mas a ordem desta noite para o povo de Deus é que marche, é que levante a cabeça, é que continue olhando para Jesus. Se você orava, ore mais. Se você jejuava, jejua mais. Se você lia a palavra de Deus, leia mais. Não importa se nós não estamos vivendo um momento oportuno em que você achava que deveria ser da forma que pensava ou da forma que eu quero. Não, nós temos que entender que diante da dificuldade, os filhos de Israel, quando chegaram naquela dificuldade, o Senhor ordenou: marche, mude a história, mude o presente e prepare o seu futuro. É isto que o Senhor está falando para mim e para você, com a situação da calamidade, da enfermidade, do Covid-19 que está assolando a humanidade. A ordem do Senhor é para nós atentarmos mais, orarmos mais, acreditarmos mais. Mas se chegar a hora, se chegar o momento em que o Senhor achar que nós, eu e você, estamos preparados, nós subiremos e encontraremos com os nossos irmãos. Lá nós veremos Moisés, nós veremos José, nós veremos Elias, nós veremos Paulo, nós veremos Pedro e nós veremos o nosso Jesus. Mas enquanto isto, a ordem para a igreja é marchar, é impulsionar a história para frente. Não é retroceder, não é desistir, não é jogar a toalha, não é parar e ficar no acomodismo, não é parar de jejuar, parar de ler, parar de falar do amor do evangelho. Não, mude a história, fala de Jesus, ore mais, busque mais, prepare a sua vida, mude o seu presente agora, continue olhando para Jesus. Continue falando de Jesus para as pessoas, continua orando mais. Você pode orar no seu serviço, você pode orar sentado, você pode orar caminhando, você pode orar lavando uma louça. Aonde você estiver, o seu presente, a ordem é marchar, é mudar. Então ore, fale com o Senhor, Ele está pronto para ouvir a minha voz e a sua voz. Mas se for quanto ao nosso futuro, a ordem é marchar, então a ordem é nós estarmos preparados, santificando a nossa vida para encontrarmos com Ele. A trombeta vai soar a qualquer hora e a qualquer momento. O povo de Israel, quando viram que estava sendo perseguido, quando viram que o exército de Faraó estava atrás dele, na frente aquele monte de água, houve temor, houve medo, houve momento de desistir, momento de parar, houve um momento em que eles achavam: nós iremos morrer. Não é isso que está acontecendo? Não é isso, meu irmão, minha irmã, que está acontecendo nestes dias em que nós estamos falando? Quantos estão com medo de partir para a eternidade? Mas a morte para o crente, ele é só o veículo que vai conduzir ele deste mundo para as mansões eternas. Então, se você quer continuar como o povo de Israel, murmurando, como o povo de Israel criticando a situação, mas não agindo, você não vai a lugar nenhum. Eu quero dizer para você: tenha fé, tenha convicção. O Covid, ele só vai até onde Deus determinar. E enquanto eu e você não clamarmos, pedimos a misericórdia de Deus para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso estado, nosso país, iremos continuar vendo notícias e mais notícias. Precisamos entender que a ordem de Deus é para marchar, é para mudar a história,
vitória, é para você orar mais, buscar mais, é para você acreditar mais, é para você jejuar mais, é para você falar mais do amor de Cristo. Se o seu presente você parou, se o seu presente você desanimou por motivo outro, quem sabe você pensou, olha, eu não tenho esperança. Mas eu quero te dizer, a ordem é para você marchar. A ordem é para continuar. A ordem é para mudar o seu presente e preparar o seu futuro. Isto vai dar sequência a um fato em que o Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está preparando a sua noiva, Ele está preparando para o grande encontro, Ele está preparando para a qualquer hora, a qualquer momento, os anjos do Senhor tocarão a trombeta. E aí eu pergunto, será que nós vamos ouvir o soar da trombeta? Se nós estivermos com medo em nosso coração e queremos desistir, nós não ouviremos. Mas eu estou aqui esta noite falando para você, marche, levante a cabeça, continue olhando para Jesus, continue marchando, continue caminhando. Se você está pensando, olha, eu preciso mudar de vida, então mude de vida agora enquanto é tempo. Não pare, meu irmão, não desista. São N fatores que serão colocados em seu caminho para você desistir. São N fatores que serão vinculados para que você desista, para que você jogue a toalha. Mas existe uma ordem, a ordem do Senhor é para prosseguir, é para ir avante, é para continuar, é para marchar, é para ultrapassar as barreiras, acreditando que Deus está conosco, Ele está presente. Aleluia. Que Deus possa continuar lhe dando entendimento para você compreender as Escrituras e saber que diante de todas as circunstâncias, nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que é, um Deus que peleja. No momento certo em que Deus determinar, em que Deus achar que basta somente uma palavra dele, esta pandemia cessa. Mas enquanto isto, a ordem não é para pararmos, a ordem não é para desistirmos, a ordem não é para retroceder, a ordem é para caminhar, marchar, a ordem é para prosseguir adiante, fazendo com que tudo possa ser escrito na história, no nosso presente e preparar o futuro, estimulando o futuro, que é o que nós estamos esperando, o arrebatamento a qualquer hora e a qualquer momento. Se você está preocupado, achando que essa calamidade está, espere um pouco, espere depois do arrebatamento da igreja. Então, para que você não fique para ver, é melhor então você seguir marchando, seguir impulsionando para frente, porque será pior depois que a igreja for arrebatada. Mas que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Continue olhando para Jesus, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você que está desviado, afastado, longe dos caminhos do Senhor, você que precisa consertar a sua vida, colocar sua vida em pauta, eu convido a você, procure uma igreja, procure o seu pastor, o seu líder, procure enquanto é tempo. Canaã é logo ali. O escritor aos Hebreus diz que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. É a promessa, é o futuro, é isso que está nos impulsionando para frente, é a promessa que ele fez, e esta promessa vai se cumprir, queira você, queira eu, mas ela vai se cumprir. Estejamos preparados, estejamos então no momento certo
para ouvir o soar da última trombeta. Levanta a cabeça, crente. Levanta a cabeça, minha irmã, meu irmão. É hora de marchar, é hora de prosseguir, é hora de dizer ao mundo que Jesus está voltando e que ele vem buscar um povo santo, zeloso, especial e de boas obras. Eu quero orar por você. Aleluia. Curve a sua cabeça. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Graças, Senhor, nós te damos por estes irmãos que estão conosco, Senhor, assistindo. A esses que estão, Senhor, colocando a sua vida diante do teu altar para mudar, reconciliar e voltar ao primeiro amor. Perdoa e ajuda. Ajuda a tua igreja a vencer. Ajuda o teu povo. Estende as tuas mãos, Senhor, no meio do teu povo. Cremos e acreditamos na vitória. Ser conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, foi bom estarmos juntos falando do amor, falando das bondades do Senhor. E a mensagem de hoje é para marchar. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Compartilhe, envie essa mensagem para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parente, alguém que precisa ouvir uma palavra. Faça, comece a mudar o teu presente. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até o nosso próximo encontro.